Olá, rapaziada. Nessa aula de hoje nós vamos ver arremesso vertical para cima, né? E é bom lembrar que desde a primeira aula de Move eu estou seguindo aquele esqueminha de você achar 3 dados no texto, né? Para ficar feliz. Então, antes de continuar, lembrar que na última aula nós vimos queda livre, né? E aí eu tinha mudado o método para achar um dado, para você ficar feliz, né? Contanto que você se lembrasse desses dois dados aqui, tá? Então, toda vez que eu tenho uma queda livre, a aceleração é mais g, é a favor da gravidade, né? E a velocidade inicial é igual a zero, porque numa queda, né, você assume que o objeto esteja em repouso no início, tá bom? Então eu tinha falado naquela aula que arremesso vertical a gente seguiria mais ou menos a mesma ideia, né? E que eu inverteria, entre aspas, esses dois dados aqui. Então notem, faça a comparação, né? Para arremesso vertical para cima, a aceleração passa a ser menos g, tá? Que eu estou jogando o objeto verticalmente para cima e a gravidade é sempre vertical para baixo, né, em relação ao solo, tá? Então nós estaríamos contra a gravidade. Na queda livre seria mais g, aqui é menos g. Na queda livre, a velocidade inicial era zero. Agora, quando eu arremesso um objeto verticalmente para cima, eventualmente ele para, né? Então a velocidade final, quando acaba o arremesso vertical para cima, seria zero, né? Por isso que eu tinha dito que, de certa forma, a gente inverteria esses dois dados, né? Então você procede como sempre. Tenta lembrar um dos dois, por exemplo, queda livre, né? Aqui você faz aquela inversão, entre aspas, né? Como sempre, tá bom? Como é que a gente pode aplicar isso aí? Vou começar com um exemplo básico, né? Seria, vou arremessar verticalmente o objeto para cima com velocidade inicial 20 metros por segundo, tá? Eu quero saber quanto tempo ele demora para atingir o ponto de altura máxima, né? E qual o valor dessa altura aí, né? Então o único dado que eu tenho, velocidade inicial 20, eu coloco os outros dois, né? Aceleração igual a menos g, seria menos 10, sempre seguindo a FUVEST, né? E a velocidade final igual a zero, tá bom? Eu tinha que utilizar as duas formulinhas, né? Vovô Ateu, sempre escrevam, né? Para vocês irem decorando, tá bom? V igual a V0 mais AT e o sorvetão. Nesse caso aqui, eu posso começar utilizando o vovô Ateu. Eu troco a velocidade final por zero, a inicial por 20, né? Menos 10 contra a gravidade, né? Vezes o tempo. Menos 10t vai para o lado esquerdo, vai positivo, né? Igual a 20. Agora você passa o 10, está multiplicando. Ele vai dividindo. Então o tempo que ele vai demorar para atingir o ponto de altura máxima seria 2 segundos. Né? Ó, essa primeira parte eu vou riscar, mas só para lembrar vocês que isso aqui você poderia fazer por raciocínio. Né? Lembrando sempre da EVA, né? Já que a aceleração é a variação da velocidade, né? Você interpreta o que significa gravidade ser, ou aceleração ser menos 10. Significa que em cada segundo que passar, a velocidade vai diminuir 10 metros por segundo. Isso seria a explicação da aceleração. Né? Com o objeto arremessado com velocidade inicial 20 metros por segundo, após um segundo, a velocidade dele cai para 10. Seria menos 10 da aceleração da gravidade. Após mais um segundo, a velocidade dele será zero, que é o ponto onde ele atinge a altura máxima. Né? Então você chegaria nesses mesmos 2 segundos sem a necessidade de fazer a formulinha, tá bom? Bom, na sequência eu poderia colocar os dados, né, no sorvetão. Vamos escrever S igual a S0 mais V0t mais o termo da aceleração, né, AT quadrado sobre 2. E fazer a substituição. Né? Como sempre, na vertical, espaço seria a distância, né? É a altura. Tá? Vou cancelar o S0, não foi dado, não faz diferença. Né? V0t seria 20 vezes, eu acabei de calcular o tempo, que é 2 segundos. Menos 10, aceleração, né? Vezes 2 ao quadrado sobre 2. Vou colocar assim. Então essa altura seria 40 aqui, né? 20 vezes 2, menos, sempre cuidado com o quadrado primeiro. 2 ao quadrado, 4, vezes 10, 40, por 2, 20. Então esse objeto subiria uma altura máxima de 20 metros em relação ao solo. Tá bom? Custa nada lembrar, gente, nesse método que eu estou usando, toda vez que eu calculo queda livre,
as distâncias, as alturas, eu estou medindo de cima para baixo. Tá? Então, pela mesma lógica, quando eu calcular arremesso vertical para cima, as alturas, que seriam as distâncias, eu estou medindo de baixo para cima. Tá? Tem alguns probleminhas que, se você não lembrar isso aí, você vai se meter em apuros. Tá bom? Não sei se vocês se recordam, na aula anterior eu mencionei a existência do Torricelli, né? Seria uma formulinha que preferencialmente a gente usaria quando não fosse dado o tempo. Né? Então, é claro, nesse caso, por exemplo, o exemplo que eu passei para vocês, né? Se fosse pedido apenas a altura atingida, eu poderia ir direto aqui no Torricelli, tá? Que sempre eu opto pelo método que você tenha que decorar o mínimo de fórmulas possíveis. De qualquer modo, seria bem mais rápido, né? Vamos só demonstrar isso aqui. Como é que ficaria? Como eu não tenho que passar pelo cálculo do tempo, seria velocidade final 0 ao quadrado, isso igual velocidade inicial 20 ao quadrado, mais 2a, então mais 2 vezes menos 10, cuidado aqui, né? Vezes a distância, ΔS, que seria a altura máxima atingida, tá bom? Notem que aqui vai dar menos 20h, vou passar para o lado de lá, mais 20h. Né? E aqui sobrou do lado direito 20 ao quadrado, que seria 400. Vou cancelar um zero, né? Cortar um zero. Então a altura que eu estou procurando seria 40 e o 2 viria dividindo, né? Então seria uma altura de 20 metros, tá bom? É claro que aqui é bem mais rápido comparando com o anterior, né? Por quê? Porque eu não passei pelo cálculo do tempo, né? De qualquer modo, vocês optem aí pelo que vocês preferirem. É claro que ajuda muito você saber o Torricelli, né? Se você tiver dificuldade em decorar as formulinhas, você fica só no vovoteu e no sorvetão, ok? Bom, na sequência eu vou fazer um probleminha da Unicamp de São Paulo, né? Então vou ler o texto para vocês. Uma pesquisa publicada identifica um novo recordista de salto em altura entre os seres vivos, entre parênteses, em comparação com seu tamanho, é lógico, né? Trata-se de um inseto conhecido como cigarrinha da espuma, cujo salto é de 45 centímetros de altura. Qual a velocidade escalar inicial da cigarrinha, supondo-se que o seu salto seja vertical? Lá embaixo, ó, desprezar o efeito do ar e adotar g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso aqui, o que eu tenho é a altura máxima atingida por esse salto, né, por esse inseto, que seria 45 centímetros. Como a gravidade está em metros por segundo ao quadrado, eu sou obrigado a passar isso aqui para metros, né, dividindo por 100. Então 0,45 metros, tá bom? Nesse caso eu começaria pela equação do sorvetão, né? Transformando o S em altura, cortando S0, V0t mais a t quadrado sobre 2. Vou substituir a altura por 0,45, V0t, não sei a velocidade inicial, né? Tempo também não, mais seria menos 10, gravidade, né? T ao quadrado sobre 2. Tá? Percebam que isso aqui é uma equação e duas incógnitas. Então deveria substituir os dados também no vovoteu. Como é que ficaria? Velocidade final, 0, né? Velocidade inicial, eu não sei. Menos 10, que é a aceleração, vezes t. Tá bom? Então eu ficaria com um sisteminha de equação, como eu havia dito anteriormente. Né? Então nesse caso aqui, quando uma equação é bem menor que a outra, eu isolo na menor, então V0 ficaria 10t. Em seguida, poderia substituir na maior, essa aqui, ó. Tá bom? É claro que a conta daria meio complicada, né? Então aqui seria um bom exemplo de um caso que você poderia usar o Torricelli direto. De qualquer modo, como eu estou mostrando a funcionalidade disso, né? Como é que ficaria? 0,45 é igual V0t, eu troco V0 por 10t. Então ficaria 10t vezes t, 10t ao quadrado. Né? Menos, aqui você tem 10t quadrado sobre 2, 5t quadrado. Do lado direito, eu obteria 10t quadrado.
menos 5t quadrado, 5t quadrado. Passar o 5 dividindo. Passando o 5 dividindo, 0,45 dividido por 5 dá 0,09. Isso igual t ao quadrado. Então bastaria tirar a raiz quadrada, né, dos dois lados. Tempo seria raiz quadrada de 0,09 é 0,3 segundos. E aí, como eu quero a velocidade inicial, só voltar aqui embaixo. T0 igual a 10t, né? Então 10 vezes 0,3 teria a resposta. Esse inseto deveria saltar com velocidade inicial 3 metros por segundo. Ok? Bom, como no anterior, eu vou refazer esse exercício utilizando o Torricelli, né? Então tirei meu único dado, a altura, que é igual a ΔS nesse caso, 0,45 metros. Escrevendo Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Fazendo a substituição, como é que ficaria? Velocidade final 0, velocidade inicial não sei, né? Mais 2 vezes menos 10 vezes o ΔS, que seria a distância, 0,45. Bom, nesse último termo, 2 vezes menos 10 seria menos 20. Menos 20 vezes 0,45 daria menos 9. Então, eu teria 0 igual a v0 ao quadrado menos 9. Passaria para o outro lado, né? V0 ao quadrado seria mais 9. É só tirar a raiz quadrada. Velocidade igual a 3 metros por segundo.